Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar conosco nessa noite. Vamos nos preparar então para tudo que vai ser dito aqui, dentro do possível, dentro daquilo que a gente conseguir transmitir, que isso toque os nossos corações, que a gente consiga entender cada mensagem que nos é colocada. Porque por mais que a gente estude, vem aqui, faz os slides, coloca aqui para vocês, mas muito da intuição, muito da parte mediúnica é colocada na palestra. Lembrando que, enquanto nós estamos aqui, eu estou aqui falando com vocês, vocês estão sendo tratados. A partir do momento que você entra aqui, você já está em tratamento. Tudo isso faz parte de um grande cuidado que a espiritualidade tem conosco. Tá bom? Não é só nas salas de atendimento, não. O tempo todo, principalmente aqui no salão. Bom? Então, é importante que enquanto você esteja aqui, faça uma conexão com as pessoas que você ama, com as pessoas que não puderam estar aqui com você, por vários motivos, que ficaram em casa. Sempre mentalize, porque elas também serão atingidas. Tá bom? Então vamos nos preparar, fechamos nossos olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de toda a prática do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre, dentro do livro Vinha de Luz, capítulo 18, o Emmanuel nos coloca este verso. Não se preocupe com o tamanho da letra, não, a gente vai ler ele aqui inteiro e depois a gente vai esmiuçando cada pedacinho para a gente entender melhor, tá? Então vamos lá. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. E aí se inicia. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorrem-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa das soluções aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das suas opiniões que são peculiares, a subordinação de outrem ao seu ponto de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes. Não obstante a posição de espíritos desencarnados, e sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos sofrendo e sofreremos, aprenderemos nas várias esferas de luta evolutiva e redentora, considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada,
acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio para decente ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então vamos tentar entender um pouco melhor tudo isso. Vamos lá. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Pessoal, durante todo esse tempo, desde a passagem de Jesus para cá, aonde ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, aonde ele disse que ninguém vai ao Pai senão por mim, aonde o seu evangelho foi amplamente difundido pelos 12 apóstolos e pelos 500 da Galileia. Durante todo esse tempo, os conceitos do evangelho de Jesus são conhecidos. Até mesmo no mundo oriental, aonde existiram outros avatares, o evangelho de Jesus, ele é ressaltado e reconhecido, por mais que não sejam cristãos. Isso eu estou falando dos encarnados. No plano dos desencarnados, o evangelho também é conhecido, em todas as suas esferas. Não pensem vocês que aqueles que estão lá no umbral não sabem quem é Jesus. Alguns o chamam de o Nazareno. Até mesmo por uma falta de intimidade. Mas eles sabem que existe. Então, não é por falta de divulgação do evangelho. Todos nós conhecemos, pelo menos um pouco, e isso é uma grande celeuma. Se olha só, se tudo o que nós precisamos fazer está contido nesses 4 evangelhos, e eu volto a afirmar aqui, eu já falei isso aqui várias vezes para vocês, e eu sempre vou reafirmar. Por mais maculado que ele tenha sido feito, por mais adulterado que ele tenha sido feito, todas as passagens do Cristo, e foi só escolhido esses 4 evangélicos, dentre uma quantidade muito maior, estima-se que eram 76 evangelhos até o primeiro concílio, e aí dos 76 o Império Romano só permitiu que fossem divulgados 4, que é esse que nós conhecemos. Por mais maculado que ele tenha sido, por mais aviltado que ele tenha sido, por mais mal interpretado, mal traduzido, a essência do Evangelho de Jesus nunca se perdeu. Por isso que eu costumo reafirmar para vocês, quem está acostumado a ouvir palestra minha, já está cansado de ouvir isso. O Evangelho de Jesus, ele é holográfico. Uma coisa holográfica é aquela coisa que se projeta e se você retira um pedaço da imagem, você projeta no outro lugar e ela está novamente a imagem como um todo. Por mais que você retire pedaços, ela vai continuar como sendo a imagem como um todo. Então, um trecho do Evangelho, um pedaço do Evangelho está a essência do pensamento do Cristo. E é isso que importa. Então, a gente ficar aqui discutindo, mas será que isso aconteceu dessa forma mesmo e tal, não sei o quê? Isso é perda de tempo, porque a essência do Evangelho de Jesus está à nossa
disposição. Em qualquer religião, em qualquer pensamento crítico, até mesmo porque nós já temos isso dentro de nós. Nós não somos centelhas divinas? Deus está por dentro de nós? Então nós temos, sim, o nosso GPS para seguir no caminho correto. O que nós fazemos é teimar com aquilo que a gente já sabe. Mas isso é uma outra questão. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa das soluções aos problemas graves do destino. Pessoal, por que a gente quer ser feliz? Por que a gente tem saudade, a gente busca essa luz? Porque a gente já foi. Tem algum piloto de avião aqui? Ótimo. Tem alguém com saudade de pilotar um avião? Não, porque você nunca pilotou um avião. Então você só tem saudade de ser feliz porque você já foi feliz. Por isso que nós buscamos essa sede de paz espiritual. Porque a gente já cansou de ser ruim. A gente quer ser bom. Quer fazer um exercício? O Chico falava que, é claro que existem exceções, mas geralmente a gente encarna de 300 em 300 anos, dependendo da nossa disponibilidade. Há 300 anos, como era o mundo? Tinham pessoas boas aqui no mundo? Como era a condição da mulher há 300 anos? Como eram a força predominava há 300 anos? As guerras, a miséria, a fome, a dificuldade, tudo. Então, vocês, todos nós aqui, pensem nisso. Podemos estar vivendo a nossa primeira encarnação que nós vamos conseguir desde o seu nascimento até o nosso desencarne, passar sem sangue nas nossas mãos. Vocês pararam para pensar o tanto que isso é importante? Ah, a humanidade está piorando. Não! De jeito nenhum. A humanidade está melhorando e muito. Graças a Deus, nós estamos evoluindo. Devagar, lentamente. Nós estamos tendo conhecimento do que é mal, com uma facilidade, uma velocidade muito mais rápido. Mas a gente está melhorando. Quase não tem escravidão. Infelizmente, ainda temos muitas guerras. Mas nós estamos melhorando como humanidade. E vamos enfrentar outros desafios. Mas essa sede, esse anseio de luz, é porque nós já soubemos como é isso. E a gente busca o tempo todo. Ah, eu quero ser feliz. Ah, eu quero ser feliz. Ah, eu vou parar de comer carne porque eu vou me espiritualizar. Ah, eu vou fazer isso aqui e tal, e eu vou começar a frequentar o centro para eu melhorar. Ok, é isso mesmo. Você vai melhorar?
Sei não, mais ou menos. Mas já é um passo. Mesmo no centro, mesmo não comendo carne, você vai arrumar um jeito de atazanar a vida de alguém. Porque é da nossa natureza. Mas já estamos evoluindo. Pelo menos nós estamos ajudando o próximo. Então vamos parar com esse negócio de achar que a gente... Acho que ficou silencioso, vocês estão ouvindo? Ah, tá. Bom. Então vamos parar com esse negócio que a gente é muito bom e tal, não sei o quê. Não, a gente está em evolução. A gente já foi muito mais ruim como pessoa, como ser humano, como humanidade. Só que a gente ainda está longe de chegar aonde a gente pode chegar e aonde a gente tem saudade. E a gente sempre recorre, né, na pesquisa da solução dos problemas graves do destino. Toda vez que a gente tem uma dificuldade, a gente, pede ajuda. Vai a pé para a Trindade, faz promessa, negocia. Mas a gente tenta. Mas olha só, todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. O predomínio das opiniões que lhes são peculiares. A subordinação de outrem aos seus pontos de vista. A subordinação dos demais à força direta ou indireta do que é portador. E nós estamos vivendo num mundo onde as nossas ideias são amplamente divulgadas. E aí surgem teorias, terraplanismo e por aí vai. Porque eu tenho direito a ter minha opinião. E eu vou contestar tudo. Para mim, o triângulo não tem 3 lados. Como assim? Não, na minha opinião, o triângulo não tem 3 lados. Por quê? Porque eu quero. Aí eu vou arrumar um grupo de pessoas que pensam igual a mim e vou montar uma comunidade das pessoas que não acreditam que o triângulo tem 3 lados. Por quê? Por capricho. Por revolta. A consideração alheia ao seu modo de ser. A imposição de sua autoridade personalíssima. Os caminhos mais agradáveis. Uma sociedade que não enfrenta problemas, desvia deles. As comodidades fáceis do dia que passa. As respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Eu quero agora. E tem que ser do meu jeito. E o conceito de comunidade, não, eu quero do meu jeito. E tem que ser agora. Senão não serve. Alexandre, mas nada na minha vida está dando certo. Com certeza tem um espírito me atrapalhando. Eu falo assim, com certeza. E esse espírito é você.
Ainda bem que você veio aqui, que nós vamos salvar os outros espíritos que estão sofrendo com você. Que você está obsediando eles. Porque eu trouxe aqui uma frase de Immanuel Kant, que diz: você só é livre quando faz o que não quer. Ué, como assim eu sou livre quando eu faço o que eu não quero? Porque quem faz só aquilo que quer é escravo dos seus desejos. Você só vai ter a liberdade quando você entender que você tem que fazer porque precisa ser feito. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. E é assim. É o único caminho para a gente evoluir. É o único caminho para a gente conseguir avançar um pouco mais como humanidade. Se a gente não fizer isso, se a gente não ter as nossas responsabilidades, a gente vai continuar o tempo todo colocando a culpa nos outros. Querendo que os outros façam o que a gente precisa fazer. Então, Immanuel Kant foi perfeito nessa frase. Você só é livre quando faz o que não quer. Consegue entender a amplitude disso, a dimensão disso? Por que você faz? Eu faço porque eu preciso. Você quer? Não. Mas tem que fazer. Todo mundo entendendo? Agora, por que a gente tem que fazer? Porque se a gente não fizer, nós não vamos entender aonde que nós estamos. O processo evolutivo que nós estamos em progressão. Que nós estamos vivendo. Então, veja bem, é preciso a gente entender aonde que a gente está nesse processo. Raros aceitam as condições do disciplinado. Em geral, recusam o título de seguidores do mestre. Querem ser favoritos de Deus. Não, isso não é para mim agora não. Isso é muito difícil. Mediunidade? Não. Isso é para quem... Eu não vou mexer com isso não. Eu morro de medo de espírito. Quem tem medo de espírito aí? Pode levantar a mão. E se eu falar porque cada um de vocês está do lado de um? Eu não estou falando desencarnado, não. Estou falando encarnado. Vocês são espíritos. Então como é que você tem medo de espírito? Você está encarnado, mas você continua sendo espírito. Você está enclausurado, fechado, num corpo, preso, aprisionado, limitado os seus movimentos nesse corpo de carne que nós temos. Nós podíamos estar livres, vivendo em outros mundos, mais evoluídos, mas nós estamos aqui, trancados, na contração, na dor, no sofrimento. Porque é a nossa escola. É para isso que nós estamos aqui. Para viver tudo isso.
e conseguir sair dessa prisão de pedra, de rigidez, porque tudo está aqui, ó. Eu quero, eu sou assim. Quem gostar de mim vai ter que me entender que eu sou assim e eu não vou mudar. Tem que ser do meu jeito. Eu amo fulano desde que isso, isso e isso. E é aqui, ó. A gente está o tempo todo aprisionado nesse corpo, nessa matéria. Consegue entender a diferença da liberdade real para esse aprisionamento? Aonde que nós estamos nesse processo? E isso fica muito claro. Olha o que Santo Agostinho falou para a gente. A Terra, que é esse planeta aqui onde a gente está vivendo, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita. Ou seja, aqui nós temos uma variedade infinita neste planeta. Mas, revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Quem? Nós. E foi isso que Emmanuel nos alertou lá, na passagem. Ó, vamos rever. Raros aceitam as condições do discipulado. E aí a gente identifica rapidamente quem são esses que aceitaram a condição de discípulo mesmo de Jesus. Chico Xavier, Mahatma Gandhi. Qual a distância que você está deles? E aqui, ó, espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. O que a gente vive e sofre com algumas calamidades que a gente tem que passar. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Senão, como nós iríamos aprender? Se não fosse pela dor. Nossa, mas isso é muita crueldade. É? Será? Será que a gente pode continuar a fazer aquilo que a gente quer? Será que a gente pode ser do jeito que a gente é e pronto? Ninguém tem nada com isso. Eu sou assim e acabou. Complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu sou mesmo assim. Os espíritos vêm dizendo para a gente que não funciona dessa forma. Embora a gente ainda fique teimando com isso. Porque a verdade é uma só, pessoal.
nós sentimos saudades da unidade divina. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, que ele já está com o Pai, eu venci o mundo, nós ainda não chegamos, mas ele está indicando o caminho para a gente. E ele continua, apesar de já estar em unidade com Deus, com o Pai, ele ainda está conosco. Allan Kardec, um livro dos Espíritos, comentário de Paulo aos Apóstolos aqui, a pergunta, eu esqueci, não dá para ler, mas pergunta 1000 e alguma coisa, 1024, se eu não me engano. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Esse é o nosso destino. Nós estamos gravitando para a unidade divina. E por isso nós vamos passando por esses planetas e tal, para a gente ir aperfeiçoando, aprendendo, melhorando. Mas não é muito mais legal você pensar que, isso nada disso existe. É loucura. Eu sou o que sou. Morreu, acabou. Não tem nada. Se eu for bom, se eu for mal, tá em nada. Não é muito mais legal pensar assim? Ou pensar numa coisa assim, olha, o que você fez, você vai ser julgado, e aí se você foi bom, você vai para um lado, se você foi ruim, você vai para o outro. E aí você vai ficar nessa condição eternamente. Também é um pensamento bacana. Ou para o outro lado, não, se eu acreditar, eu estou salvo. Eu não preciso fazer mais nada. Eu vou descansar. Descansar? Você passa uma vida inteira fazendo mal para os outros, e aí depois você vai descansar? Sério. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. É para isso que nós estamos aqui. Para voltar para a casa do Pai, como o filho pródigo, que sai pronto um monte de besteira, mas o Pai recebe de braços abertos. E a gente volta para a casa do Pai. Porque a gente sente saudade de ser feliz. E aí ele encerra. Como o espírito evoluído, Emmanuel nos coloca. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes. Eles estão ligados a nós, apesar de espíritos de profunda evolução, mas eles estão conectados a nós. Não obstante a posição de espíritos desencarnados, e sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Bacana, né? Uma grande mensagem. E dessa mensagem a gente consegue extrair tanta coisa.
tanto pensamento. E por isso que eles continuam conosco, nos ajudando. Antes de passar, queria lembrar de vocês o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre mediunidade. A mediunidade é uma ferramenta importantíssima nessa nossa evolução. É através do trabalho da nossa mediunidade que nós vamos burilar a nossa condição. Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Mediunidade não é dom, não é maldição. Mediunidade é treino. Você treina a mediunidade como o nosso querido cantor treinou para tocar o seu violão. E você vai desenvolver essa faculdade. Então pare de pensar que não é para você. A mediunidade é para todos. Agora, é claro que se você desenvolveu essa sua mediunidade em uma outra existência, tudo isso fica latente em você. E quando você for desenvolver, você vai ter mais facilidade. Assim como tem algumas pessoas que têm mais facilidade para a música do que outras. Mas se você treinar, você vai conseguir também fazer. Então já vamos deixar isso claro, vamos tirar esses mitos. Para desenvolver mediunidade precisa de treinamento, prática. E ela vem ao longo de esses fenômenos mediúnicos, ele vem colocando ao longo de toda a história da nossa humanidade. Vamos lembrar aqui rapidinho qual foi a primeira manifestação mediúnica que a gente recorda? Os 10 mandamentos, psicografia de Moisés na pedra. Bacana. Agora, a maior manifestação que está registrada na Bíblia, para mim, eu quero dividir isso com vocês agora, é a passagem de Pentecostes. Vamos ler um pouquinho sobre o que aconteceu. Isso está em Atos dos Apóstolos, na Bíblia. Atos 2, se eu não me engano. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Depois eu conto a história, mas assim, eram 120 que estavam reunidos num cenáculo, né, que era uma parte térrea de uma casa. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam os assentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se depararam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Essa expressão cheio de Espírito Santo, nós entendemos como mediunizados, né? Em processo mediúnico. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Vocês têm noção do que é isso? A cidade estava lotada, era uma festa, a festa de Pentecostes, que é a festa da colheita. Era como, sei lá, a festa de Trindade. Estava todo mundo na rua e todo mundo, primeiro esses 120, depois todo mundo que estava nas ruas sentiram esse fenômeno mediúnico. Deve ter sido uma coisa incrível. E mesmo assim, gritavam, não, esse povo está doido, esse povo está bêbado.
a nossa negação. E aí, uma das falas defendendo essa situação, eles lembraram que que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Manifestações mediúnicas. Então, pessoal, vamos lembrar disso, que está tudo ao nosso alcance. Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, nos é lícito olvidar que Deus igualmente espera por nós. Por quê? Das ovelhas que meu Pai confiou, nenhuma se perderá. Então vamos colocar isso na nossa mente, vamos nos preparar agora para a segunda parte dos trabalhos, do nosso encontro aqui, recebendo os nossos passos curadores. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais ouço, nada mais penso, nada mais sinto, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, meu coração e o meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina, aqui estou como teu canal vazio. Água-fonte divina da vida, flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente. Flui para dentro de mim, plenitude infinita de Deus. E agradecendo a oportunidade, essa energia que nos é colocada nesse momento, entrando no topo das nossas cabeças, ativando o nosso chakra coronário, ativando todos os nossos chakras, nos colocando à disposição da espiritualidade para o tratamento.